tarde, telespectador. 12 horas e 4 minutos. Como eu sou um amante da leitura, assino muitas revistas, eu resolvi pegar e fazer uma pesquisa nos meus alfarrábios, lá nas minhas pilhas de revistas que eu tenho na minha casa. E comecei a procurar, encontrei uma super interessante, do ano passado, acho que foi de maio. Há uma ampla reportagem sobre o porquê que custam mais caro as coisas aqui no Brasil. Então, nessa ampla reportagem que tem, mostrava lá veículos, um McDonald's, um sanduíche, né? Uma série de coisas, enfim. E foi clara a matéria, a revista, dizendo, não é só por causa dos impostos. Síntese de tudo isso, os impostos pesam, sim, mais aqui no Brasil do que nos Estados Unidos em alguns produtos, como em carros, por exemplo, veículos aqui no México e tal. Agora, a margem de lucro das empresas é brutal aqui no Brasil. Eles cobram muito caro aqui porque tem um motivo simples para isso. Tem quem paga. Então nós pagamos 100 mil reais aqui para um carro que lá se compra por 60, 50. Ou seja, nós pagamos o que nos pedem. E eles, como sabem disso, essa gente sabe disso, eles tocam ferro mesmo na gente. Um McDonald's, por exemplo, custa mais caro aqui do que no Japão, do que na Rússia, do que nos Estados Unidos. Um sanduíche McDonald's, aquele trocinho que eu acho um absurdo, até foi o assunto meu agora há pouco aí, eu me recuso a pagar o que pedem por um McDonald's. Mas, enfim, quando você vê coisa muito mais cara no Brasil do que lá fora, não é só impostos. Tem muito lucro em cima disso tudo. E a semana que vem eu vou fazer alguns comentários sobre isso, que eu também estou pesquisando, algumas coisas sobre as desonerações tributárias, redução de impostos, etc. e tal, que foram feitos desde 2002 para cá, para tentar reduzir impostos, incentivar um pouco a indústria, o comércio, etc. e tal. Os resultados disso. Eu vou fazer a semana que vem. Concurso de Natal. Nós vamos falar daqui a pouco, era um assunto que eu tinha, mas daqui a pouquinho vai estar aqui comigo o Gilberto Durante, secretário do Turismo de Bento, vai falar mais sobre isso. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Decidiram dar um canetaço lá. Cabe recurso, claro. Mas foi decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está proibida a propaganda de vinho e cerveja, bebidas acima de 0,5 graus, de vinho e cerveja, das 21 horas até... Não, das 6 da manhã até as 21 horas. E depois disso, é proibido em programas que não tenham restrição até 18 anos. Quer dizer, querem acabar com a indústria do vinho, querem acabar com a indústria da cerveja. A lei seca já entrou em quinta de luz alta para cima dessas empresas e da gente, né? Que a gente não bebe mais, não há nada. A gente ia em restaurantes, sempre tinha uma garrafinha de vinho na mesa, aquela coisa toda, uma cerveja e tal. Hoje não se vê mais isso. Ou seja, restringir publicidade. Já imaginou o futebol? Quem bota dinheiro no futebol que é transmitido às 4 da tarde, por exemplo, no domingo? A indústria da cerveja. Investe caro na divulgação disso. Não pode mais agora. E os detalhes, as embalagens tem que constar lá que o álcool não sei o quê, enfim, beba com moderação, o álcool não sei o quê, que nem o cigarro. O cigarro causa impotência, câncer, escambau, está aí na carteira. Resolve isso? Não. Com certeza não. Vai ser prejudicada a indústria da cerveja, a indústria do vinho. Mas cabe recurso. Provavelmente o STJ vai revogar essa medida, acho eu. A FAB, gente da FAB, Força Aérea Brasileira, apontada pela Justiça nos Estados Unidos como recebedores de propina de uma outra empresa de lá para recuperação, reformas, etc. e tal, de motores de avião. O governador do PSDB, vocês viram como é que é as coisas? O PSDB de Roraima também está envolvido lá nessa história toda, segundo a justiça norte-americana. Isso foi uma matéria que deram uma repercussãozinha, mas com certeza logo, logo vai ser esquecida. Porque está envolvendo alguma gente de alguns partidos que tem imunidade na imprensa. Enfim, mas essa da FAB, até gente, militares da FAB, alta patente, envolvidos em corrupção, em propina. Pois é, não tem virgem
na zona da corrupção brasileira. Realmente não tem. Bom, eu saí ontem à tarde, circulei aí pela cidade, tem umas coisas para fazer, eu fiquei abismado. Não tem horário de pico mais, Bento Gonçalves. O horário de pico começa à meia-noite e termina às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Não tem mais hora do pico. Se quiser andar um pouco mais tranquilo, ande mais ou menos 2h30, 3 horas e reze para que não venha um bêbado aí e ele exploda o carro. Tá? Mas ontem eu prestei atenção, chegou no momento, eu estacionei o carro e fui para a rua para olhar o que estava acontecendo. Meu amigo, o que tem de pangaré dirigindo o carro em Bento, o que tem de sem noção dirigindo em Bento, o que tem de gente que se fizer um testezinho básico de direção, de regras elementares de circulação, ele certamente vai perder a carteira por 50 anos. Não tem a mínima noção. Não sabem o que estão fazendo. Aqui em Bento, eu insisto, vige e vigora com força o Código de Trânsito Bento-Gonçalvense. Artigo 1º e único. Estou na minha. Danem-se. É isso que pensam os nossos motoristas. Então, muitas vezes a gente critica, tá, falta gente de trânsito, não sei o quê, mas falta noção, falta bom senso. Pô, é só dirigir em São Paulo, por exemplo, quem dirige lá sabe como funciona. Se está numa preferencial e está numa transversal alguém para entrar, alguém para essa pessoa entrar. Aqui, meu amigo, se alguém parar para você entrar, exemplo, Saldanha Marinho com a Mário Mônaco, você subiu ali na antiga CRT, parou ali, e as pessoas vêm vindo pela Saldanha Marinho, eles trancam o cruzamento. Trancam o cruzamento e não deixam, não dão, alguém dá uma paradinha ali para você passar. Agora, alguns com noção, param para pedestre atravessar. É a oportunidade que as pessoas têm para cruzar a Saldanha Marinho ou acessar a esquerda. Mas é muito raro acontecer isso. Alguém parar para lhe dar lugar para você passar, para você entrar. Está na sua garagem, vai sair? Meu amigo, se aparecer uma alma caridosa que dá uma paradinha para você entrar ali, pô, tira a placa, mas anota a placa do cara, descobre quem é e manda um cartão de agradecimento. É uma raridade. Pessoas assim a gente tem que reconhecê-las. Entende? Então, quem sabe, a gente aproveita esse espírito natalino e começa a mandar cartões de agradecimento para as pessoas que nos dão colher de chá para que a gente saia da garagem, acesse as vias principais da cidade, no meio do trânsito, e para aqueles que não trancam o cruzamento, vamos cumprimentá-los. Eles merecem, são tão poucos, né? Não custa nada de gastar 1 pila, 2 e mandar um cartãozinho de agradecimento. É sugestão natalina minha. Eu volto daqui a pouco com Gilberto Durante, secretário do Turismo de Bento Gonçalves, para nós falarmos sobre tudo que vai acontecer agora, porque tem muita coisa importantíssima para acontecer em termos de eventos e programação natalina. Eu volto daqui a pouco.